Bem, obrigada. Débora, você fez a minha vida mais fácil aqui. Talvez eu vou conseguir bater o recorde dos 10 minutos. Mas duas coisas que eu queria comentar antes. Primeiro, que não vai ter números aqui. Esse acho que talvez vai ser o único dos slides que eu tenho número, então perdoa os epidemiólogos desta conferência. E a outra coisa que o recorte que eu vou fazer é um recorte muito específico, é um recorte que a Débora já mencionou, é um recorte nas políticas públicas e nas medidas regulatórias, que é o pacote que a OMS e a OPAS trabalham para, principalmente na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. E o que a gente fala, o que a gente gosta de reforçar, o que é importante reforçar aqui, são essas mortes prematuras, que também foi comentado anteriormente, mas são elas que a gente vai trabalhar a nível de prevenção. E, obviamente, essas medidas de prevenção, elas também se potencializam, elas também são importantes para aqueles pacientes que já têm algum tipo de doença crônica não transmissíveis. E hoje a gente já está falando até não em 4 fatores de risco, nós estamos falando no 5º, que é a poluição do ar. E eu gostaria de enfatizar isso, porque já existem evidências que a contaminação do ar, ela tem um impacto não só nos problemas cardiovasculares, respiratórios, mas também cardiovasculares, câncer e diabetes. Então, agora a gente está ampliando o nosso conceito de fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. E já foi comentado, o Brasil faz parte, se comprometeu e, inclusive, ratificou a Convenção Quadro do Controle de Tabaco e muitos outros documentos que foram desenvolvidos ao largo desse processo todo, relacionado com as doenças crônicas não transmissíveis, o tabaco, o álcool, a obesidade infantil, os ODS, enfim, estamos na mesma, estamos todos caminhando nessa mesma linha. Agora, a OMS, para facilitar os países na implementação de medidas custo-efetivas, que foi o que a Débora comentou, as medidas que foram, não tem mais que provar que se funciona, não, elas já são provadas, não precisa fazer nenhum piloto, porque elas já estão comprovadas que elas não só são efetivas, mas elas são custo-efetivas. E a OMS, ela desenvolveu pacotes técnicos para facilitar, então, os países, os governos, e aqui não só o governo federal, eu também quero destacar o governo estadual, o governo municipal, que muitas dessas medidas podem ser também elaboradas a nível municipal, ela colocou em pacotes técnicos para facilitar, então, a implementação delas. Então, eu vou dar exemplo de 3 que estão diretamente relacionados com a prevenção, com fatores de risco como o tabaco, que é a questão do Empower, o Safer, que é uma medida, um pacote técnico para reduzir os danos do uso abusivo do álcool. Inclusive, a gente teve uma semana passada, a gente teve o lançamento da Safer em Brasília, na OPAS, e alguns de vocês estiveram presentes aqui, para a gente poder trazer essa discussão, uma discussão intersectorial e ver como podemos, então, avançar na implementação ou ter mais conhecimentos, mais informação para a gente poder implementar as medidas. E a outra é o Active, que é outro pacote técnico, que que trabalha com atividade física, que é para reduzir a inatividade física que hoje a gente vê a nível mundial. Então, a Débora também já comentou, o Brasil é um país, foi considerado, foi reconhecido mundialmente este ano por ter implementado todas essas políticas de prevenção e controle do tabaco, mas ainda existem 21 milhões de fumantes no Brasil e ainda o tabaco causa 150 mil mortes. E qual seria, então, o que o Brasil poderia e deveria implementar ou reforçar nas suas medidas? Eu acho que são 2 coisas importantes que a gente precisa tomar atenção. Primeiro é o que é a fiscalização e a proibição das propagandas de tabaco, promoção e sponsorship, e apoio, a patrocínio. Obrigada. E o outro é aumentar o imposto do tabaco, com que a gente já tem um imposto do tabaco alto, mas eu vou mostrar um dado para vocês que é importante a gente estar atento a isso. Hoje, a indústria do tabaco está encontrando formas muito sutis de conseguir novos clientes, novos fumadores. E o que eles estão fazendo? Eles estão patrocinando, como eles não podem, pela lei, eles não podem patrocinar ou não podem fazer publicidade, propaganda, eles estão patrocinando festas.
né? Eles criam hashtags aqui, usadas, que são convite para a festa, de uma forma muito sutil, de poder atrair novos fumantes. Então, esse tipo de atividade está passando, não está no radar da fiscalização, e a gente precisa criar mecanismos de como fiscalizar esse tipo de ação, que está indo, na verdade, contra a lei brasileira. E os impostos, o Brasil foi considerado, entrou nesse grupo de países com o maior imposto do tabaco, né? Que hoje no Brasil representa 83% do valor total. Mas, se a gente vê a questão de affordabilidade, ou affordability, o cigarro no Brasil, o Brasil é o terceiro país da região com cigarros mais baratos. Então, ainda, se a gente tem um imposto alto do cigarro, a gente ainda tem mais espaço para aumentar, porque ele ainda é considerado barato e ainda as pessoas podem consumir. Então, isso precisa ser revisto, porque, senão, essa queda que a gente viu ao longo desses anos, ela pode, então, começar a subir, porque as pessoas têm um crescimento econômico aí, né? Tem a questão da inflação, que não é, na verdade, contemplada, né, no pacote. O SAFER, como eu falei, é um pacote para reduzir os danos do uso abusivo do álcool, e a gente conhece, isso foi falado já hoje, foi repetido de novo pela Débora, mas, por exemplo, o estudo que saiu publicado recentemente pela gente, onde eu faço parte também desse estudo, com os dados do Vigitel, mostrou que, né, das pessoas que consomem regularmente o álcool, 46% tem episódios de abuso do álcool, e essas pessoas que abusam, e dessas pessoas, 43 ainda abusam frequentemente do álcool, e aí vai mais. E essas pessoas que abusam frequentemente, elas também acabam tendo outros comportamentos, com comportamentos de risco, como beber e dirigir, como usar o telefone quando está dirigindo. Então, são coisas que a gente precisa estar atento, na prevenção do controle do uso abusivo do álcool. E o SAFER é uma medida, é um pacote de medidas que leva a esse caminho. E ele é, mais ou menos, bastante similar com o que é do tabaco, que é restringir a disponibilidade da venda das bebidas alcoólicas, tanto de local, de hora, proibir, né, avançar na questão das medidas de direção, né, da tolerância zero. A gente precisa melhorar a fiscalização da tolerância zero. A gente precisa facilitar a triagem e a intervenção breve para a gente poder identificar aquelas pessoas que têm um problema de abuso de álcool na atenção primária. A outra medida é a proibição ou restrições de publicidade, patrocínio, que também é bem similar ao que as medidas do tabaco. E, por último, a última também é aumentar o imposto das bebidas alcoólicas. Então, essa, eu diria, de todos os pacotes e todas as discussões que a gente vem tendo aqui no Brasil, talvez essa é a mais negligenciada, né? O que a gente discute menos e o que a gente precisa realmente colocar atenção para ver como avançar. A outro pacote técnico é a Active, que é o pacote da atividade física. E hoje, por exemplo, com os dados, né, que a gente tem do Brasil, enfim, da OMS, compilou os dados de como, né, como estão as atividades, como está o mundo e como está o Brasil comparado com aqui, na verdade, menos ativo, as pessoas inativas. E a gente vê que o Brasil está entre os países com maior inatividade, né, índice de inatividade. Considerando o nosso clima, considerando os espaços que a gente tem, né, eu acho que tem muito que melhorar, e é uma prioridade hoje do ministro, né? A Lívia está trabalhando com a equipe dela muito fortemente para implementar ações que possam, então, avançar nessa questão, para a gente poder conseguir atingir a meta de redução de inatividade, como o pacote da OMS. E o pacote Active, ele não é simplesmente fazer que as pessoas passem para ir à academia, né? Não é atividade física igual a ir à academia. É todo um contexto muito mais amplo, da gente facilitar que as pessoas se locomovam por si só, que caminhem, que andem, que tenham a consciência da importância do movimento. Então, esse pacote técnico está bem detalhado, não vou entrar em detalhe, mas existem já vários movimentos no Brasil, né? Cidades, municípios, resolvendo o problema do ambiente, criando ciclovias, criando parques, que tem, né, áreas verdes. Existem já bastante exemplos disso,
Mas a gente precisa melhorar em muitas outras ações, e principalmente pensando na população mais vulnerável, que essa é o enfoque que a gente tem que olhar. A gente tem que pensar na população vulnerável, aqueles que têm dois turnos de trabalho, como ele vai fazer atividade física, como a gente pode fomentar que essas pessoas que trabalham, né, doble turno, né, como eles podem, então, fazer o que tem que fazer, né, 20 minutos, 30 minutos de atividade física por dia. Basicamente, o que nós temos na nossa frente é uma denormalização das práticas não saudáveis. E isso é muito importante, porque a gente aqui enfrenta a interferência da indústria muito fortemente. E talvez por isso que a gente tenha, em alguns momentos, retrocessos, e muitas vezes a gente não avança, porque a indústria, né, ela está muito perto das políticas públicas, e elas não deveriam estar neste contexto que nós estamos falando. E, rapidamente, eu tenho um minuto, acho que uma outra iniciativa importante da OMS que trabalha a hipertensão em particular, é a iniciativa HEARTS, que também a gente está em discussão com o Ministério da Saúde para ver como a gente pode, juntos, organizar um pacote, processos que possam realmente apoiar o controle da hipertensão, e isso é na atenção primária. A gente falou já de trânsito, hoje falou de morte de trânsito, a gente aqui tem o dado, as motocicletas respondem pelo maior percentual de mortes no Brasil, seguidos dos veículos, né, dos ocupantes dos veículos, dos pedestres, ciclistas. A gente existem leis muito importantes no Brasil e boas, mas a gente precisa da fiscalização. A fiscalização no Brasil, quem trabalha nessa área e quem escuta né, os municípios e as pessoas que estão trabalhando no programa Vida no Trânsito falando, a fiscalização é fundamental, e parece uma bobagem hoje em dia, mas não é. A gente ainda tem esse problema. E a gente tem um problema que até o Paulo Sadiva falou hoje, é um problema cultural também. A gente precisa trabalhar na conscientização, na educação, na responsabilidade e respeito do trânsito. E isso faz com que a gente não consiga reduzir, não consiga avançar na questão do trânsito. Uma outra coisa importante, eu já estou terminando, é a poluição do ar. É um fator importante, isso é uma foto real da chegada de São Paulo, né, aqui por uma funcionária nossa, e a gente vê que a gente precisa trabalhar essa questão, que também a saúde tem um papel importante, mas ela não é a executora de todos desse contexto. A OMS tem uma rota, um roteiro de como apoiar os países a monitorar isso. E eu não vou deixar de lado também a saúde mental, que acho que é um problema fundamental para a gente discutir. É um problema do Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país que tem a maior prevalência de transtornos mentais das Américas, e a gente precisa, então, dar um olhar mais forte. Existe um documento, existe um pacote também que chama Age Gap, da OMS, e existem já instrumentos para a gente poder avançar nisso. E, com isso, eu termino.